Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, professora, independente do horário que a senhora estiver vendo esse vídeo. Eu me chamo Ana Clara, e estou aqui com a minha equipe, que é composta por mim e por meus colegas Camille Vitória, Emily Stephanie, Carlos Eduardo, Igor Thiago, Giovanna, Graziela Galdino e Raíssa. E iremos dar continuidade ao seminário de Química falando um pouquinho sobre o álcool no cérebro feminino. Somos da turma terceiro ano 01 e o trabalho foi solicitado e orientado pela professora Amanda da disciplina de Química para fins avaliativos. Para abordarmos um pouquinho sobre o álcool no cérebro feminino, precisamos entender um pouco sobre outros conceitos, como, por exemplo, o que é o álcool, como ele vai agir no organismo humano, quais os efeitos que ele vai trazer para o cérebro humano, para podermos entender como ele vai agir no organismo feminino, que é onde vai haver algumas diferenças, né? E partindo do que é o álcool. O álcool é uma função química presente no grupo das funções oxigenadas que são estudadas a partir da química orgânica. Os alcoóis são formados por hidroxilas ligadas a átomos de carbono saturados. As hidroxilas são um grupo funcional presente nas bases dos hidróxidos, representado pelo radical OH. Ele é formado por um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A fórmula geral do álcool é um R-OH, ou seja, é um elemento ligado a uma hidroxila, né? A hidroxila ela é comum às classes dos enóis e dos fenóis. Se ela estiver ligada a um carbono insaturado, ou seja, se um carbono que não tem somente ligações simples, ele é um enol. Mas se a hidroxila estiver ligada diretamente a um carbono do anel benzênico, será um fenol. Entre os principais exemplos de álcools, podemos mencionar o etanol, o metanol, o propanol e o glicerol. As classificações dos álcools. Podemos classificar os álcools de duas formas. De acordo com as ligações entre a hidroxila e poliálcool. Monoálcool é quando ele possui apenas uma hidroxila. Diálcool é quando ele possui duas hidroxilas e poliálcool é quando ele possui a partir de 3 hidroxilas. Uma curiosidade sobre os álcools é em relação ao seu estado físico. Os compostos primários e saturados de cadeia normal, com até 11 carbonos, são líquidos incolores, enquanto os outros são sólidos. Já se o álcool tem até 3 carbonos, ele apresenta um odor agradável. Na proporção que a cadeia carbônica aumenta, os álcools de líquidos se transformam em viscosos. Ao alcançarem mais que 11 carbonos, eles se tornam sólidos e inodoros, semelhantes à parafina, inclusive. A nomenclatura dos álcools segue as regras da União Internacional da Química Pura e Aplicada. Temos o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo se dá pela quantidade de carbonos na cadeia. Um carbono, temos o met. 2 carbonos, temos somente o et no final. E com 3 carbonos, o prop, 4, o but e assim sucessivamente. O infixo se dá pelo tipo de ligação entre os carbonos. Se os carbonos apresentam apenas ligações simples, o infixo será AN. Se for ligação dupla, é N. Se for ligação tripla, IN. O sufixo é o grupo funcional. Como nós estamos falando de álcool, o sufixo do álcool será o OL. Existem também alguns casos especiais em relação à nomenclatura dos álcools. Após identificar a cadeia principal, a que tiver o maior número de carbonos ligado ao OH, deve-se numerá-la iniciando o mais próximo possível do grupo funcional. É necessário encontrar na cadeia carbônica o local em que ocorrem as ramificações, insaturações e o grupo funcional. As ramificações devem aparecer primeiro na nomenclatura e em ordem alfabética. O diálcool e o triálcool devem ser indicados por meio dos prefixos di, tri e tetra. No caso dos álcoois cíclicos, deve-se acrescentar a palavra ciclo no início e a cadeia principal é o ciclo.
Temos também os tipos de álcool. O mais conhecido é o etanol, que é o álcool etílico, o álcool etílico, com sua fórmula molecular C2H6O, também chamado de etanol ou simplesmente álcool. É um composto orgânico mais comum e é obtido a partir da fermentação alcoólica de açúcares. O etanol é utilizado na produção de bebidas, alimentos, medicamentos, produtos de limpeza, perfumes e combustíveis. Temos também outros tipos de álcool, que são eles: o álcool metílico ou metanol, o álcool isopropílico ou isopropanol, o álcool propílico ou propanol, álcool bornílico ou borneol e o glicerol ou propanotriol. Agora eu passo a fala para a minha colega Camille, que vai falar um pouquinho sobre como o álcool age no organismo humano. O percurso do álcool no corpo humano e seus reflexos. O álcool é considerado uma droga lícita. Sua venda é de livre e ela integra a cultura atual ligada ao lazer e à sociabilidade. No entanto, seu consumo demasiado pode implicar em diversas alterações no organismo do indivíduo. Ter conhecimento das características no metabolismo do álcool é indispensável para entender a ação e os efeitos do mesmo no corpo humano. Veja como se dá o percurso do álcool dentro do corpo e saiba quais são suas principais consequências a longo prazo. Ao ser consumida a bebida, desce pelo esôfago e chega ao estômago, onde cerca de 20% das moléculas de etanol são absorvidas e entram no sangue. O restante das moléculas de etanol passa direto para o intestino delgado, onde são absorvidas e caem na corrente sanguínea. Uma vez no sangue, as moléculas de etanol são transportadas para todos os tecidos do corpo, como fígado, cérebro, rins e coração. Após absorvido pelo sangue, 10% do álcool é eliminado pelo suor, saliva, urina e pela respiração. A maior parte do álcool é metabolizada pelo fígado, isto é, as moléculas de etanol são quebradas em partes menores, até serem transformadas em gás carbônico e água. A capacidade do organismo de processar o álcool depende de vários fatores como a idade, o peso e o sexo, mas isto acontece sempre muito lentamente. O organismo elimina em média de 0,10 gl de álcool no sistema por hora, e não há modo de acelerar isso. Principais consequências a longo prazo são: no cérebro, o álcool é tóxico para as células nervosas e elas começam a morrer, acarretando períodos de amnésia. No coração, o uso abusivo de álcool tende a elevar a pressão arterial e os níveis de colesterol no sangue. Com isso, aumenta os riscos de infarto e de acidente vascular cerebral. No fígado, a toxicidade alcoólica também mata as células do órgão que, aos poucos, para de funcionar. No pâncreas, esse órgão auxilia a digestão e regula as taxas de açúcar. Sua falência pode levar ao desenvolvimento de diabetes. Nos testículos, beber demais pode prejudicar o funcionamento dessas glândulas. Os homens perdem peso, interesse sexual e eventualmente ficam impotentes. Agora passo a fala para minha colega de equipe, Graziela. É eu, né? Sonolência e alterações na visão e audição. São os primeiros efeitos do etanol. Ao atingir o sistema nervoso, iniciando a etapa depressora, aumentando o risco de quedas e acidentes. Cérebro. O álcool afeta o sistema nervoso central e pode causar perda de reflexo, problemas de atenção, perda de memória, sonolência e coma, que pode levar à morte. Coração. O álcool libera adrenalina, que acelera a atividade do sangue no coração, aumentando a frequência dos batimentos cardíacos. E, os seus principais sintomas são dores de cabeça, náuseas e vômitos, diarreia e efeito diurético. Passo a fala para Emily, eu acho.
Bom, se você já ouviu falar por aí que mulher é mais fraca para bebida alcoólica do que homem, saiba que a tolerância menor do álcool tem explicação. Nela chega a ser de 30% a 50% menor que nos homens. A ciência também esclarece. O corpo das mulheres produz menos quantidade de enzima alcoólica, de desidrose, ADH, que é liberada pelo fígado e usada para metabolizar ou quebrar o álcool. Por isso, as mulheres tendem a ficar bêbadas mais rapidamente. Impactos do álcool na saúde feminina. A longo prazo, podem ocorrer diversos problemas. Mulheres que fazem uso nocivo de álcool podem desenvolver cirrose e hepatite alcoólica. São mais suscetíveis a doenças cardíacas relacionadas ao álcool do que os homens e podem sofrer lapsos de memória e outros danos cerebrais. Além disso, têm de 5 a 9% mais chances de desenvolver câncer de mama do que mulheres que não bebem. Álcool e fertilidade. Estudos indicam que quanto maior o consumo de álcool, menor a fecundidade em mulheres. Uma análise concluiu que, para cada dose diária, a mais consumida por elas em idade reprodutiva, haveria redução de 2% da fertilidade. Álcool e contraceptivos. Não é só quem está tentando engravidar que pode se prejudicar pelo uso nocivo do álcool. 82,4% das brasileiras entre 18 e 49 anos fazem o uso de métodos contraceptivos, e o mais comum deles é a pílula anticoncepcional. Apesar de não haver evidências que comprovem o consumo moderado do álcool, diminui a eficácia dos principais métodos anticoncepcionais utilizados pelas mulheres. Outros efeitos podem acontecer, como interações negativas, já que o tanto de medicamento como o álcool são metabolizados no fígado. Passo a fala para o próximo. O Igor saiu, foi? Ele falou no Bom, grupo que a internet estava ruim. Agora seriam os nossos colegas Igor e Carlos Eduardo, que não estão presentes na chamada. Então, passarei a fala para a minha colega Raíssa. A maioria das pessoas gosta de beber álcool por causa de seus efeitos eufóricos. O álcool é absorvido rapidamente no corpo e, uma vez que entra na corrente sanguínea, rapidamente chega ao cérebro. Quanto tempo o álcool permanece no seu sistema depende de vários fatores, desde quando você comeu pela última vez e até seu sexo e peso. Junto com essas emoções extremas, uma pessoa intoxicada também pode ter dificuldade em lembrar eventos. Isso porque o álcool impede que o hipocampo, uma estrutura dentro do cérebro que controla o aprendizado e a memória, consolide as informações e armazena-as como uma memória. Quando isso acontece, você pode experimentar apagões induzidos pelo álcool, uma forma temporária de amnésia que o deixa incapaz de recordar conversas e atividades que ocorrem durante um episódio de bebedeira. Como o álcool se move para o cerebelo, uma área do cérebro localizada perto do topo do tronco cerebral, seu movimento e equilíbrio são afetados. Você fica menos coordenado do que quando está sóbrio e pode até perder o equilíbrio e cair. Esses sinais clássicos de intoxicação são o foco dos testes de sobriedade de campo usados para determinar, por exemplo, se um motorista está sob influência a ser abordado em uma blitz. Passo a fala para o meu colega Geovan. Bom, meu nome é Giovan e eu irei falar um pouco sobre o álcool no cérebro feminino. À medida que o álcool se liga aos receptores GABA do cérebro, ele tem um efeito relaxante. Suas ambições diminuem e você fica mais falante e mais autoconfiante. O álcool também aumenta os níveis de serotonina no cérebro,
o que contribui para a sensação de alegria que você recebe depois de tomar uma ou duas doses. E é isso. Obrigado pela atenção. Como podemos observar, o álcool traz diversas consequências para a mulher. Na saúde em si, ele aumenta o risco de câncer, de doenças cardíacas, de acidente vascular cerebral, o famoso AVC, de lesões, de depressão, de dependência e de cirrose hepática. Mas não é somente na saúde da mulher normal. Ele causa mais impactos ainda quando se trata de uma mulher gestante, como ele pode ocasionar um aborto espontâneo, o baixo peso ao nascer e a prematuridade. E é isso. Para finalizar a nossa apresentação, eu trago aqui uma frase: o alcoolismo feminino não se prenda ao que apressa sua morte. Obrigada pela atenção e é isso.